de futebol. E aí, em relação à questão da arbitragem, que ele também sempre cita para lá ou para cá, acho que aconteceu uma semana depois e tal, a arbitragem brasileira é a mesma desde que esse maldito VAR veio ao país, né, como diria o Trajano. A arbitragem brasileira já trocou o comando 3 vezes, ela é inimiga do gol, então ela fica procurando coisas para anular gol, e ela é amiga do pênalti. Essa é a arbitragem brasileira com o VAR, desde que o VAR chegou. E mais, os caras que comandam o VAR, e são vários, tem um comandante do VAR, são covardes, porque eles não aparecem. Você mal sabe o nome do cara. Então, agora, segunda de manhã, nesse frio aqui, se o cara estiver em São Paulo, ele está tomando um cafezinho tranquilamente dele na padaria. O árbitro não. O árbitro está com a cara dele ali. Ele está no estádio, está com um monte de gente falando no ouvido. Então, quando o VAR intervém numa situação para dar um pênalti, ele precisaria ter muita convicção. E hoje o que a gente fala... Depois a gente vai falar do lance do Cruzeiro de Santos. Wilton Pereira Sampaio, sim. Alguém ouviu que o VAR, o fulano, porque fulano, não passa nem o nome dele. O fulano falou para o Wilton Pereira Sampaio ir ao VAR, ou no jogo do Morumbi, pro péssimo Bruno Arleu ter ido até o VAR. O VAR brasileiro é covarde, não tem cara. Covarde. O Rodrigo Sintra. O Rodrigo Sintra, que é o comandante da arbitragem, é covarde, não aparece. Quando tento fazer... Para mim, a minha missão jornalística é mostrar a cara do Rodrigo Sintra todos os dias e mostrar a cara do VAR e o nome do VAR. Porque eles interferem no jogo e no dia seguinte está tudo bem. Né? Eles não têm essa pressão que o árbitro tem, que o técnico tem, que o time tem. É muito cômodo. É uma indústria, né? E é uma indústria falida. Não em termos financeiros, falida em termos morais e de repertório. Não tem tanto cara preparado para operar VAR ou para dar palpite. E é um monte de palpiteiro no jogo, cara. Então, se você no Brasil nunca teve aquela coisa, mínima intervenção, nunca teve, que a decisão do árbitro em campo seja respeitada e o VAR consiga melhorar na coisa técnica, na linha, né? na bola entrou ou não, porque dar mais interpretação ao jogo é tudo que a gente não precisa. E os caras do VAR são os caras mais folgados e covardes que existem. Vou passar a bola para o Mauro, mas já que a gente começou a entrar no assunto arbitragem, ele pode falar bastante do Palmeiras, porque tem essa questão de dentro de campo, mas árbitros foram ouvidos aqui no UOL sobre o lance, sobre o jogo, né? Palmeiras e Ceará. E alguns falaram, estão de um lado, outros de outro. Por exemplo, vou falar aqui, ó. O Alfredo Leblin, Emílio Marques, João Paulo Araújo e Ulisses Tavares disseram que o pênalti foi marcado corretamente, tá? Pela arbitragem. Já Manuel Serapião discordou e disse que não se analisa esse tipo de lance em câmera lenta. Mauro, muitos assuntos. O jogo, o Abel, a arbitragem e etc. Aliás, a sua manchete foi sobre a arbitragem, né? Árbitros que não deveriam apitar. Mas por outra razão, né? Aí pela sabotagem ao futebol, não por lances polêmicos. É o árbitro que marca a falta o tempo todo, qualquer contato, impede qualquer jogo de marcação de pressão alta, porque você tenta roubar a bola no ataque, você toma a bola, o jogador se joga e aí o cara marca a falta, então não dá para jogar dessa maneira. E aí você nunca vai ter um futebol no Brasil na qualidade dos jogos do primeiro escalão do futebol europeu. Nem parecido, porque a proposta mais moderna do futebol hoje é essa. Times fortes fisicamente, com jogadores participativos, atacantes que roubam a bola, mas você vai dar o bote, o sujeito encostou, já cai. Sábado, tanto o Mirassol quanto o Flamengo, todo mundo estava irritado com o árbitro, porque o jogo foi sabotado. Foi um bom jogo. Seria melhor se tivesse um árbitro que entendesse um pouco a dinâmica do jogo. Bem, essa matéria, eu acho que ela deixa claro que, ao contrário do que foi dito aqui antes, pelo Juca, o lance não é indiscutível. O pênalti é discutível, tanto que está sendo discutido, né? Então, é discutível. Aquela bola, naquela velocidade, o jogador não abre nem o braço, bate no chão, bate na mão, é discutível. É sim discutível. E o contexto do que eu escrevi, que foi o que motivou o comentário do Juca, já que eu não havia me manifestado a respeito até então, obviamente, ele deve ter lido, não é esse lance apenas, mas é o contexto dos jogos do Palmeiras. Isso está sendo normalizado. O time de onde sai a maior quantidade de reclamações contra a arbitragem é o time onde, segunda rodada, Palmeiras e Sport, um pênalti discutível foi marcado, gol do Palmeiras. Um outro, que depois a própria CBF, até a CBF admitiu que não foi, que nem houve contato com o Rafael Veiga, foi marcado 3 pontos na conta.
Semana passada, um outro pênalti discutível. Houve ou não houve o trançapé? Discutível. Não dá para ter certeza. Nenhuma câmera mostra um detalhe do tal trançapé. Então fica a distância, fica a interpretação. Na dúvida, marcado de novo. Estava 2-0, terminou 2-2, mais um ponto. E ontem o jogo muda a partir desse pênalti. Que o árbitro em campo, bem colocado, não viu o pênalti, mas quando o VAR chamou, ele foi lá e marcou. Ele teria coragem, no Allianz Parque, onde tanto se reclama de arbitragem, o tempo todo, onde até a palavra esquema foi usada por um integrante da comissão técnica, certa vez. Esquema, não foi? Que ele falou? Esquema. Ele Sistema. Sistema. Ele teria coragem, o árbitro, de chegar ali e discordar do VAR, que, como eu disse, o Arnaldo está numa cabine no Rio de Janeiro, lá na CBF, né? Tomando um cafezinho. Tomando um cafezinho. Ele está Água disposto. de coco. Ele vai, não, o cara vai pela lei do menor esforço. Então, assim, esse é o ponto. Isso o que acontece. Coincidência, eu não sei por que eles marcam. Eu sei que de onde mais sai reclamação, mais sai esse tipo de marcação. Isso está na tabela do campeonato. Isso tem que ser falado também. Se aqui em São Paulo não repercutiu, pega a repercussão lá no Norte e Nordeste, para ver. Em Pernambuco, em Ceará, a imprensa, a torcida. É diferente daqui. É diferente. Então, acho que isso também tem que ser falado. Porque eu vejo muita gente escandalizada com o que houve em Belo Horizonte e achando normal. É um lance discutível, sim. Alguns podem achar que sim, outros que não, mas tem um combo muito curioso aí. E é de onde mais vem a reclamação. E é muito conveniente você reclamar o tempo todo da arbitragem, pressionar o tempo todo da arbitragem, perturbar a arbitragem, e um belo dia, quando vence, olha, hoje talvez eles tenham razão de reclamar. Ah, que legal. Dá um tempo, meu irmão. Para com isso. Com isso, né? É um deboche isso, gente. Pô, faça meu favor. Sutil, né? Não, pode ser. Cara de pau, pô. Muito bem. Bom, para o Danilo foi inconclusivo. O negócio do... O impedimento, sim. Para mim foi pênalti bem marcado e lance do impedimento inconclusivo. Você também acha o quê? Eu não acho pênalti, eu acho... Continuo, para mim é penalidade máxima, não é penalidade mínima. E o Mauro tem razão da recorrência de pênaltis para o Palmeiras, mas eu acho que isso é natural por conta da reclamação sistemática e pressão sistemática que existe. E é uma coisa mais antiga do mundo isso. O Mirassol tem o mesmo número de pênaltis do que o Palmeiras marcado e o Mirassol não reclama. Sim, enfim, talvez também tenha uma boa vontade em relação ao Mirassol, mas é isso. No Allianz Parque é muito difícil alguma coisa contra o Palmeiras pelo ambiente que se cria. Sobretudo pela comissão técnica, é sistemático, né? O Juca já falou, né? Ele achou que foi pênalti. Cara, no padrão brasileiro, eu acho que tudo bem marcar um pênalti desse, porque bate na mão e é pênalti toda hora. É o que nós estamos falando, é discutível, foi a palavra. palavra. Essa palavra. A questão é essa, não é indiscutível, é discutível, esse é o meu ponto. É discutível. E o que não é indiscutível é que várias vezes tem acontecido em situações que o time está em dificuldade e tem um pênalti. E lances discutíveis. Isso não é discutível, porque é fato, gente. Ou eu falei alguma mentira aqui. Você tem 3 jogos, curiosamente, contra 3 times do Nordeste. Que é uma coincidência. 2 fora de casa. Isso está na tabela do campeonato. Tem que ser falado quando for contra o Cruzeiro, que é a favor do Flamengo, do Cruzeiro, do Botafogo, tem que falar também. Agora, é tanta pressão que se faz dentro de campo que às vezes chega aqui fora. E a gente não fala. Tem que falar. Temos que falar. E aí, Trajano, o que você achou? Primeiro que entrou em campo inconclusivo, no lugar do sobrenatural de Almeida. Isso. Inconclusivo agora entra toda semana. Eu sou de um tempo que a gente ficava na tribuna de imprensa do Maracanã. Não sei se o Mauro acho que não pegou isso. Peguei, porque claro. Mais antigo. Não, mas o que eu vou contar é o seguinte. A gente ficava na tribuna e aí estava acabando, eu vendo o jogo do Maracanã. E tinha o jogo lá em São Januário. Sempre no finalzinho do jogo, o alto-falante do ATEG informa. Em São Januário, Roberto Dinamite de pênalti, Vasco 1, sei lá o quê, 0. Só para lembrar um pouco. Isso não é folclore, Trajano. Isso não é folclore, isso aconteceu muito. Mas muito. É verdade. Eu era molequinho, eu cresci ouvindo isso do rádio. Estava escutando o jogo do Fluminense, digamos, Fluminense e Botafogo, tá? Vasco e Bom Sucesso em São Januário. Aí tá lá, de repente, acontecia. Isso aconteceu muito. Tá, só para fazer uma comparação com o que nós estamos falando aí. Olha, é o inconclusivo. Âncora, fala para um inconclusivo, agora para fazer parte do programa. Porque já faz parte do VAR
Boa. Inconclusivo, é a nova moda agora. O que não está tão inconclusivo, porque está bem inconclusivo também a nossa enquete, Trajano. Como você acha que está? Que é justamente sobre qual erro do... Está inconclusiva. A enquete está inconclusiva. Não, vamos te falar aqui. Pera lá. Ó, nome do VAR do Allianz Parque. Vou dar o nome de todos os VARs. Depois, VARs, né? Você procura a foto depois. Igor Júnior Benevenuto. Tá? Igor Júnior Benevenuto é o cara do VAR do Allianz Parque. Qual foi a pior intervenção do VAR na rodada do Brasileiro? Quem você acha que está na frente, Trajano? Olha a enquete aí na sua tela. Cruzeiro e Santos. Errou. Cruzeiro e Santos, 23%. Vasco e Atlético, 5%. Palmeiras e Ceará, 51%. E São Paulo e Vitória, 21%. Por enquanto,